Olá pessoal, então vamos retomar nossos estudos agora estudando a parte de números complexos, tá? Dando continuidade ao que a gente viu lá em maio, dia 13 de maio mais ou menos, eu passei para vocês a parte número 1 de complexos e agora nós vamos ver a parte 2 e vamos retomar em módulo. Módulo foi o último assunto que eu trabalhei com vocês lá em maio, tá? Então, a gente retoma em módulo, passa para argumento e depois para a forma trigonométrica. Nós já vimos o complexo na sua forma algébrica e é a partir daí que nós vamos começar então a tratar essa ideia do módulo, tá? Então, só para relembrar, a gente trabalhou muito com Z, né? Então, vamos lá. Seja Z, né, o complexo x mais yi, a gente trabalhou muito com A mais BI, tanto faz, tá? Um número complexo, não nulo, né? Porque o nulo, ele é a origem do sistema, né? E onde P, xy, é o afixo do número complexo. Esse é o afixo. Esse é o afixo. Então, olha só, vamos dar uma olhadinha aqui no plano, para a gente relembrar, né? No plano, a gente tem o P aqui, ele é o afixo do complexo, ele é a representação do número complexo no plano de Argand de Gauss, né? O X, que é essa distância aqui, é a parte real do complexo Z, e essa distância aqui, o Y, é a parte imaginária do complexo Z, né? Que também aparece aqui. Aqui é a parte imaginária do complexo Z. Aqui é 90 graus. E aqui a gente tem o Rho. Rho é uma letrinha grega, né? Que nesse caso aqui representa a distância OP. OP, então, essa distância é representada pela letrinha grega Rho, né? E isso aqui significa ou indica o módulo, tá? Módulo. Observem que módulo, então, é uma distância. É uma distância, e nesse caso aqui, é também representado pela hipotenusa de um triângulo retângulo. Observem, então, que a gente tem um triângulo retângulo, a gente já tinha visto isso antes, né? Mas só para relembrar, esse camaradinho aqui é um triângulo retângulo. Então, a gente tem que o módulo, sendo a hipotenusa, então, a gente tem que o módulo ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Pessoal, lembrando que o x é a parte real do nosso complexo, tá? Real de Z, e o y é a parte imaginária. Então, o x é o real de Z e o y é o imaginário de Z, ou do complexo Z, tá? Se passar esse 2 para o outro lado, o Rho, que é o módulo, ele passa a ser a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Na verdade, ele é uma hipotenusa, é só ter isso na cabeça, né? O Rho, que é o módulo, ele é a hipotenusa. O que a gente tem aqui é o seguinte, deixa eu colocar aqui. OP era o módulo, a gente vai trabalhar o módulo com essas notações aqui, né? Com essas notações, a gente pode falar que o módulo aparece assim, né? Módulo do complexo Z é uma notação. Ou então a gente pode encontrar x mais yi, o complexo dentro de módulo, né? Indicando então que é para calcular o módulo dele. Ou então a gente pode ser solicitado, calcule o módulo de Z, o do complexo Z, ou então calcule a letrinha grega Rho. Mas aí ele vai falar também que é o módulo, tá, pessoal? A gente viu ainda algumas propriedades que eu vou relembrar para vocês, que são importantes. Então, propriedades. Tá? A propriedade 1 é que o módulo de qualquer coisa, inclusive do nosso complexo, é uma distância, é maior ou igual a zero, tá? 2, uma outra dica, é que quando eu tiver um módulo de um número complexo e esse módulo for nulo,
é porque o nosso complexo ele é nulo, tá? Lembrando que o complexo ele tem duas partes sempre, tá? O complexo ele tem duas partes. Então, mesmo quando a gente fala z igual a zero, a gente está falando em 0 mais 0i, tá? E esse nosso z, que é um número complexo, ele pode ser representado pelo par ordenado 0, 0, tá? Isso, então, é o complexo zero, nulo. 3 é uma outra propriedade, o módulo de z é igual ao módulo do seu conjugado, tá? Para quem já esqueceu o que é conjugado, né? Aqui é o conjugado de z. Conjugado de z. Para quem já esqueceu, é assim, né? Se z ele tem a forma x mais yi, a forma algébrica, né? Seu conjugado tem a forma x menos yi, tá? Então é assim. Ou, se a gente quiser representar assim, né? Ou, se z ele é igual a xy, tá? Seu conjugado é igual a x e menos y, tá? É o par ordenado x menos y. Então, pessoal, fica ligado, relembrar tudo isso, né? Propriedade 4. Deixa eu só levantar aqui um pouquinho. 4. Quando eu tenho o módulo de um produto de dois complexos, tá? Ou 3 ou 4, a gente pode separar isso fazendo o produto dos módulos. É bem importante isso aqui para o cálculo, tá? Outra propriedade é a da divisão. Quando a gente tem a divisão de um complexo dividido por outro, isso é igual à divisão dos módulos. Aliás, o contrário, né? Inverti aqui. Z, W. Isso, W não pode ser zero, tá? E uma última ideia, quando a gente tem módulo de Z elevado a um expoente N, isso é a mesma coisa que o módulo de Z, e aí isso aqui elevado ao expoente N, tá? Então, guardem bem essas propriedades na hora do cálculo, ajuda bastante, tá? E eu já volto, então, para a gente conversar um pouquinho sobre o argumento, tá bom, pessoal? Até mais. Argumento de um número complexo, né? Então, a gente viu, tinha lá um plano cartesiano, aqui eu estou repetindo de novo, só que aqui é um plano de Argand de Gauss, né? De novo, esse x aqui, ele é o eixo real, esse y aqui, ele é o eixo imaginário, tá? O P, a gente vai tratar ele como afixo, tá? Só vou escrever aqui. Então, vamos lá. Se, só para ficar registrado aqui, se z é igual a x mais yi com, aliás, um número complexo não nulo, e P, o seu afixo, tá? Então, tá bom. Aí, aqui, o ρ, que é essa letrinha aqui, isso aqui é o módulo, a gente já viu. Módulo. Agora, o que é o argumento? O argumento é o ângulo formado entre o eixo real e o módulo medido no sentido trigonométrico, que é o sentido anti-horário, né? Então, pessoal, esse cara aqui, o θ nesse caso, é o argumento, tá? É o argumento de Z. De Z, que é o nosso complexo, tá? Então, a gente pode escrever assim, né? Fazendo pequenas anotações aqui. O θ é o argumento e a notação que a gente dá para ele é assim. Notação. Quando a gente fala do argumento, a gente fala assim. Argumento de Z é igual a θ, tá? A gente chama esse θ de argumento principal. Argumento principal. Ou somente argumento, tá? Principal.
E esse argumento, que é o nosso θ, ele vai variar de 2π rad menos 0 graus ou 0 rad mais, tá? Então, esse argumento é um ângulo entre 0, inclusive, e 2π, exclusive, fora ele, tá? Como é que a gente vai encontrar esse argumento? Vamos dar uma analisada aqui, vamos fazer uma análise. Observe que esse ângulo está no interior de um triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo, ele tem aqui a imagem de Z oposta e tem a parte real de Z, que é a base aqui, o outro cateto. Aqui é o real de Z. Então, na verdade, a gente pode tirar esse triângulo retângulo assim, né? A gente pode visualizar ele assim. Tá? Ele está desse jeito. Aqui está o argumento. Aqui está o nosso módulo. Aqui está o ângulo de 90 graus. Aqui está o imaginário de Z, que é o Y. E aqui está o real de Z, que é o X. Então, pessoal, o jeito mais rápido de encontrar esse argumento é calcular a tangente dele. A tangente do argumento sempre vai ser o cateto oposto, que é o imaginário de Z, sobre o real de Z, que é o Y sobre o X. Essa é a maneira mais rápida de encontrar o argumento de um número complexo, tá? Lembrando que esse argumento está variando de 0 até 360 graus. Lembrando, então, que esse argumento ele é um ângulo que vai variar de 0 rad até 2π rad. Claro, ou em graus, 0 graus até 360 graus. Tá? Esse é o tamanho do nosso argumento. Agora, lembrar também que o θ é o argumento do ângulo, né? Lembrar que o θ, ele é o argumento do Z, perdão, o argumento do Z. Bom, agora olha só, algumas dicas para calcular alguns deles bem rapidinho. Vamos pensar aqui no plano de Argand-Gauss. Pensar aqui no plano de Argand-Gauss. A gente tem aqui o eixo X e o Y, que agora a gente vai chamar de eixo real e eixo imaginário, tá? Vamos imaginar que esse complexo, ele está aqui no eixo real. É 4. Né? O ângulo desse complexo, quer dizer, esse Z, que é o Z igual a 4, ele tem um ângulo ali de formação. Mas como ele está no eixo real, esse ângulo é nulo. Pessoal, ângulo, então, argumentos de números reais positivos, o argumento é 0 graus ou 0 rad, tá? 0 rad. Tá? Se esse Z ele está do outro lado, por exemplo, ele é menos 3, um exemplo, se esse Z ele é menos 3, se o nosso complexo é um real negativo, então o argumento dele é só passar aqui, ó, que a gente tem que vir até aqui, então o argumento dele é 180 graus ou π rad, tá? Se a gente tem um complexo na parte de cima aqui, ó, vou pegar aqui, ó, um 4 aqui, ó. Esse cara aqui é o 4i, né? Seria o complexo 4i, que é representado por 0,4. Observe que o argumento dele é um argumento, ó, de 90 graus. Então, todo complexo imaginário puro, por exemplo, 4i, aonde você tem o positivo primeiro, esse argumento é um argumento de π sobre 2 rad. Tá, pessoal? Então, esses argumentos são rápidos de serem encontrados. E quando a gente tem um número na parte de baixo, né, no eixo imaginário, então é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4,
menos 5, por exemplo. Esse complexo aqui seria o complexo Z igual a menos 5i, que é representado pelo 0 menos 5. Esse complexo, então, ele tem argumento. Então, quando eu tenho um imaginário puro negativo, né, menos 5i, por exemplo, que é igual ao 0 menos 5, o argumento dele é um argumento de 270 graus, ou 3π, nesse caso, sobre 2 radianos, tá? Então é isso, fiquem ligados nesses 4 pontinhos, tá? Pontos no eixo real tem argumento simples, e pontos no eixo imaginário tem argumento simples. Agora, é claro, quando você tiver um afixo fora dos eixos, né? Vamos imaginar que você tem um afixo aqui, ó. Aqui real e aqui imaginário, e um afixo em qualquer posição aqui, um afixo P. Nesse caso aqui, para você calcular o argumento aqui, você vai usar a tangente, tá? Então você sabe que o P ele é composto pela parte real do Z e pela parte imaginária do Z. Todo afixo ele é representado assim, né? Então, deixa eu só ligar aqui, né, a origem até ele, para criar aqui o ângulo. Aqui está o ângulo. Então, sempre que você quiser calcular esse ângulo aqui, você vai calcular fazendo a tangente desse ângulo, é o imaginário de Z sobre o real de Z, que você tira do próprio afixo que você tem aqui, tá bom? Esse valor, pessoal, normalmente vai ser um valor de tabela, tendo em vista que a gente só consegue descobrir o arco, né, o argumento ali, se a gente lembrar quais são os valores da tabela ali, raiz de 3 sobre 3, 1, né, raiz de 3, e aí as projeções nos demais quadrantes, tá? Que vão surgir valores positivos e negativos aí, tá? Então é isso, tá? Eu já volto para a gente tratar da forma trigonométrica do complexo, e aí a gente poder passar para as operações e para os cálculos, tá bom? Então até mais. Forma trigonométrica do complexo. Vamos partir da forma algébrica, né? Vamos lembrar aqui, ó. A forma algébrica ela é dada assim, né? Z é igual a x mais yi. A gente trabalhou muito com a forma Z é igual a mais bi. Não tem problema nenhum, tá? É porque esse plano aqui ele foi criado em x e y. Fosse em A e B, a gente poderia estar usando A mais bi sem problema nenhum, tá? Essa é a forma algébrica, que a gente também pode enxergar dessa maneira, né? Como um par ordenado, x, y. Ou a gente pode ainda enxergar dessa maneira, tá? Como o real de Z e o imaginário de Z. São formas diferentes da gente perceber o tipo algébrico, a forma algébrica, tá bom? Agora, como transformar isso na forma trigonométrica? Vamos ver. Aqui a gente tem, de novo, o plano de Argand de Gauss. Aqui a gente tem um ângulo de 90 graus, né? Esse cateto aqui, ele é o Y. Esse cateto aqui, ele é o X. E aqui é o módulo, né? O ρ aqui é o módulo. Aí a gente tem o seguinte, trigonometria lá no triângulo retângulo. Cateto oposto e hipotenusa. Isso vai dar o seno, né? Então a gente pode dizer que o seno do argumento, que é θ, é igual o y sobre ρ. A gente pode isolar o y aqui, passando o ρ para o outro lado. Então o y vai ficar isolado, o ρ passa multiplicando o seno de θ. O cosseno também pode ser encontrado ali, né? O cosseno de θ. O cosseno de θ é o cateto adjacente. O θ está aqui, ó. O cateto adjacente ao x sobre a hipotenusa ρ. Isolando o x, a gente vai ter isso aqui. X é igual,
passo o ρ para o outro lado multiplicando, cosseno de θ. Aí a gente nota que a gente pode substituir isso daqui, ó, substituindo em z é igual a x mais yi. Ora, se a gente substituir na forma algébrica, a gente vai ter isso aqui. Z é igual, no lugar de x, a gente vai colocar ρ cosseno θ. E no lugar do y, a gente vai colocar ρ seno θ. E o seno θ vai ser multiplicado, então, pelo i. Então, vamos trazer para o lado de cá. Só levantar um pouquinho aqui. A gente vai ter o seguinte. O z, ele vai ser igual. Colocando o ρ em evidência, a gente vai ter cosseno θ mais i seno θ. E seno θ. Pessoal, e essa forma aqui, ó, é aquilo que a gente chama de forma trigonométrica do número complexo. Forma trigonométrica. Tá? Então, todo número complexo, ele tem o ρ, que é o módulo, tá? Só para lembrar aqui de novo. O ρ é o módulo. E o θ é o argumento. É o argumento. Então, sempre que a gente quiser transformar um complexo na sua forma algébrica para a forma trigonométrica, nós temos que calcular o módulo e o argumento. Tendo essas duas ideias, tu consegue construir a forma trigonométrica dele. Uma outra maneira de representar o z na forma trigonométrica é usando uma forma reduzida, que normalmente os livros do ensino médio não trazem ela. Que é essa daqui que a gente vai usar bastante, porque isso é mais simples. Z é ρ vezes CIS, cis, θ. Tá? Então, essa forma é uma forma reduzida para falar que é ρ vezes cosseno de θ, C é de cosseno, mais I seno de θ. Então, a gente sabe que o I está junto do seno. Então, fica cosseno θ mais I seno θ, tá? Então, a gente vai usar bastante essa forma reduzida aqui, que ela é mais fácil de da gente trabalhar com ela, tá? Aqui embaixo, eu coloquei 3 exemplos, tá? Para a gente poder calcular na forma trigonométrica, já para ir treinando. Então, o primeiro exemplo aqui é assim. A gente tem um complexo na posição -2 no eixo real. Então, esse complexo, na verdade, ele é o ponto -2, 0. É o real, né? -2, 0. Que vai gerar o z -2, que é o complexo -2. Como transformar ele, então, para a forma trigonométrica? Pessoal, nós precisamos de 2 dados. Primeiro, descobrir qual é o módulo dele. Depois, descobrir qual é o argumento dele. Tendo essas 2 ideias, a gente vai jogar em z igual a ρ cis θ. Tá? Então, é a forma reduzida, né? Porque ela é mais rápida para escrever e para se entender também. Então, quem é o ρ dele, né? Quem é o módulo dele? Pessoal, o módulo de número real é só colocar módulo no número real. O resultado disso é 2. Aqui não precisa usar a fórmula. Qual é a fórmula? A fórmula é ρ ao quadrado, coloca aqui no finalzinho, é igual x ao quadrado, que é a parte real ao quadrado, y ao quadrado, tá? A gente não precisa disso daqui, porque a gente tem um número real. O número real, o módulo dele é só colocar módulo e tirar o valor positivo. O valor absoluto, que é o valor positivo. E o argumento dele? O argumento a gente viu, né, como calcular o argumento de um número real negativo, e a própria setinha aqui já indica, vale 180 graus, ou a gente pode chamar de π-rad, tá? Tanto faz. Depende muito de como está a resposta. π-rad, tá? Eu estou colocando rad aqui, vocês devem ter percebido, sem o A. É porque a gente pode representar o ângulo, né,
alfa, né? Rad, assim, ou alfa rad, sem problema nenhum, tá? Então, agora jogando essas duas informações aqui, ó. Aqui, ó. A gente tem que esse cara é o Z. No lugar de ρ, a gente vai colocar 2. Cis, no lugar de θ, vamos colocar π. E tá aí o nosso complexo já na sua forma trigonométrica, ou seja, todo número real na forma trigonométrica, ele vai adquirir esse formato aí, tá? O módulo do número aqui, e aqui vai aparecer o ângulo de 0 ou de π. Todo número real, pessoal, ou tem argumento 0, ou tem argumento π. Se ele for positivo, ele tem argumento 0. E se ele for negativo, o número real, ele tem argumento π. Aqui a gente tem um número complexo que é imaginário puro. Esse P é o afixo desse número aqui, né? 0,3. 0,3. Que é o Z 3i. Tá? Então, como escrever ele na sua forma trigonométrica? Ou seja, Z é igual a ρ, cis, θ. Como escrever ele assim? Então, a gente precisa do módulo e do argumento. Sempre isso que a gente vai correr atrás. Pessoal, módulo de um número imaginário puro é parecido com o módulo do real. Você vai pegar o módulo só da parte imaginária, sem o i, e vai calcular isso daqui e vai ver que vai dar 3 positivo aqui. Se fosse negativo, menos 3, em módulo ia dar 3, tá? E o argumento dele a gente viu há pouco, que nesse caso aqui é fácil, tá aparecendo aqui, nesse caso é π sobre 2 radiano ou 90 graus. Então é π sobre 2 radiano. Bom, então juntando tudo isso, vamos colocar em Z, P, ρ, né? Cis θ. Então esse Z ele é igual a 3 cis e aqui π sobre 2. Já está aqui o nosso imaginário puro na forma trigonométrica. Lembrando que todo imaginário puro, ele vai ter como argumento ou 90 graus, que é a parte de cima, quando ele for positivo, ou 270 graus, quando ele estiver na parte de baixo, que é quando o imaginário for negativo. O imaginário puro, ele tiver ali, a parte imaginária dele, um número negativo, tá? Agora, o terceiro e último caso é esse aqui, que vai dar um pouquinho mais de trabalho, que ele não é tão direto, que a gente tem aqui o nosso afixo P, que é o ponto P, e esse ponto ele é representado pelo número 1 em 1. Esse ponto 1 em 1 é o real de Z e o imaginário de Z. Aqui não é tão trivial, porque aí precisa usar a tangente, tá, pessoal? Usem a tangente, vai dar certinho. Então, vamos lá. Primeira coisa é calcular o módulo, né? Aí aqui a gente precisa realmente aplicar a ideia. O módulo ao quadrado é o real ao quadrado mais o imaginário ao quadrado. Então, o módulo ao quadrado, que é uma hipotenusa, é o real. Aqui a gente percebe que o real é 1 e o imaginário aqui é 1. Então, a gente tem 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. E a gente tem, então, esse módulo é igual, aqui vai dar 2, vai dar raiz de 2, tá? Como o módulo é sempre positivo, nem preocupa em fazer mais ou menos. Sempre trabalha com positivo. Agora o argumento. O argumento a gente vai trabalhar com a tangente do argumento. A gente sabe que a tangente é o imaginário, cateto oposto, sobre o real, que é o que está embaixo, que é o chão. Cateto oposto é a parede, que é o imaginário, sobre o real, que é o chão. Parede, chão, imaginário, real, tá? Então, pessoal, o imaginário de Z e o real de Z. Então, a gente tem que a tangente desse argumento é o número 1 sobre o número 1. E a tangente, então, desse argumento é igual a 1. Agora, uma dica, assim, que é importantíssima. Observe que o ponto P1, porque esse aqui é um ponto, ele pertence a ao quadrante, não é a eixo, é quadrante. Então, ele pertence ao primeiro quadrante. Isso aqui é muito importante. Por quê?
Porque automaticamente o teu argumento, ele também é argumento de primeiro quadrante. Se o afixo, que é o ponto, está no segundo quadrante, o argumento é de segundo quadrante. E assim sucessivamente, né? Por diante. Então, pessoal, nesse caso aqui, o nosso θ ali, a gente está procurando a tangente de θ igual a 1. Se a gente não souber qual é o quadrante que está o ponto, a gente vai ter que trabalhar com dois ângulos ali, o do primeiro quadrante e o do terceiro quadrante. Mas como a gente sabe que o ponto é de primeiro quadrante, automaticamente esse argumento aqui é de primeiro quadrante. Então, a tangente de θ é 1. Pela tabela, a tangente de θ igual a 1 é a tangente de 45 graus, vai dar 1. Como 45 graus é do primeiro quadrante, né, 45 graus é um ângulo que pertence ao primeiro quadrante, então o nosso argumento é 45 graus, que em radianos a gente pode escrever como π sobre 4 rad, tá? Eles um está sobre o outro, né? É uma forma diferente só de escrever. Pessoal, então é isso. Agora, como colocar, ou como construir o nosso complexo? Então, vamos lá. O nosso Z, ele tem a forma ρ, cis, θ. Então, o nosso ρ, a gente achou raiz de 2, né? Vezes cis do ângulo, que a gente está deixando em radiano, mas pode ser em grau, sem problema nenhum, π sobre 4, tá? Então, claro, se você quiser escrever tudo, vai ficar assim, raiz de 2, que multiplica, cosseno do ângulo, então cosseno de π sobre 4, mais e seno do ângulo e seno de π sobre 4. Tá? Então, a gente pode escrever assim ou assim, tá? O mais comum é essa segunda forma, mas o mais rápido é a primeira, porque ela é menorzinha, né? Então, pessoal, é isso. As operações na forma trigonométrica que nós vamos estudar a partir de agora são 4 apenas, tá? É a multiplicação, a divisão, a potenciação e a radiciação, tá? Nesse primeiro momento, nós vamos ver 3, que é a multiplicação, a divisão e a potenciação. E na próxima aula, então, eu termino com a radiciação, porque ela tem mais elementos. E eu vou deixar para trabalhar numa próxima aula. Agora a gente vai ver, então, essas 3 operações. Então, vamos lá. Dados dois complexos na forma trigonométrica, tá? Dados os complexos, tá? Z1, tratar ele como Z1. Então, eu vou dar um módulo para ele 1, vezes o cosseno do argumento 1, mais o seno do argumento 1, tá? Que tem que ser o mesmo ângulo aqui e lá, né? Que a gente pode escrever assim, né? Módulo cis θ1, sem problema nenhum, tá? E Z2, módulo 2, cosseno de um outro argumento, o argumento 2, mais e seno do argumento 2, que a gente pode escrever também assim, né? Módulo 2, cis, argumento 2. Tá bom? Agora, vamos olhar, perceber como é que a gente faria uma multiplicação desses dois números. Uma multiplicação desses dois complexos, tá? Então, a gente teria isso daqui, né? A multiplicação é pegar um e multiplicar pelo outro, né? Pessoal, é muito simples. Você vai multiplicar, você vai fazer assim. Você vai pegar tudo isso aqui, ó. Vezes, isso aqui é um complexo, vezes outro complexo. Tá? Aí, nessa multiplicação, você vai fazer o quê? Como o ρ1, no caso aqui, o módulo 1 e o módulo 2 são números, então nós podemos multiplicar esses dois módulos. Módulo 1 vezes módulo 2 vezes
Aí vai surgir isso aqui, ó. Cosseno mais e seno de θ1 vezes cosseno e seno de θ2. Agora, como realizar esse produto aqui, né? Como é que a gente realiza esse produto? Porque o módulo aqui foi tranquilo. Agora, como realizar esse produto? Pessoal, no final vai dar isso aqui, ó. Módulo 1 vezes módulo 2 vezes cosseno e seno de θ1 mais θ2, tá? No final, o que vai dar é isso daqui. É o que a gente tem que saber. Quando multiplica dois complexos, nós multiplicamos seus módulos e somamos seus argumentos, tá? É isso que vai acontecer no final. Agora, se você me pergunta, mas como é que surge essa soma? Aí a gente precisa trabalhar essas duas ideias aqui. A gente precisa pegar o cosseno e seno do θ1 e multiplicar isso pelo cosseno e seno do θ2. Pessoal, nesse caso aqui, vamos abrir. Vai ficar assim, ó. Cosseno do θ1 mais e seno do θ1. Isso vai multiplicar o cosseno do θ2 mais, só levantar aqui um pouquinho, o i seno do θ2, tá? É um produto normal. Como é que você faria esse produto? Você ia multiplicar esse por aquele, esse por esse por aquele, não é isso? Então ficaria assim, cosseno θ1 vezes cosseno θ2 mais i seno θ2 vezes cosseno θ1 mais i seno θ1 vezes cosseno θ2 mais i vezes i ao quadrado, vou colocar aqui embaixo, i ao quadrado, vezes seno θ1, seno θ2. Fiz o produto usando a distributiva, né? Aí aqui a gente vai ter cosseno θ1 vezes cosseno θ2, mais esse i a gente pode colocar uma evidência, né? Colocar uma evidência aqui, i em evidência, vai ficar seno θ2 vezes cosseno θ1 mais seno θ1 vezes cosseno θ2 mais esse i ao quadrado vai se transformar em menos 1 vezes seno θ1 vezes seno θ2. Pessoal, agora a gente vai ter isso aqui, ó. Cosseno θ1 vezes cosseno θ2 menos, vamos pegar esse aqui, ó, seno θ1 vezes seno θ2 mais i vezes, agora vamos lá, essa parte aqui, ó, seno θ2 cosseno θ1 mais seno θ1 cosseno θ2, isso vai se transformar num seno de θ1 mais θ2. θ1 mais θ2. Tá? A gente vai ver isso aqui na trigonometria, na parte 3. Quando desenvolve seno θ1 mais seno θ1, fica seno θ1 cosseno θ2, que seria essa parte aqui, ó, seno θ1 cosseno θ2. E seno θ2 cosseno θ1. Seno θ2 cosseno θ1. Então, essa forma aqui, ó, é a forma desenvolvida de seno θ1 mais θ2. E essa parte aqui, ó, que eu estou marcando agora, ela vai ser cosseno θ1 mais θ2 mais e seno θ1
mais θ2. Então, essa parte aqui, ó, ela corresponde a essa parte aqui. Todinho. Tá? Quando você desenvolve cosseno θ1 mais θ2, você abre assim. Cosseno θ1 vezes cosseno θ2. Tá aqui, ó. Cosseno θ1 vezes cosseno θ2. Menos, porque no cosseno mais a gente vai tirar um menos. Aí vai vir seno θ1, seno θ2. Seno θ1, seno θ2. Então, pessoal, a gente acabou voltando para isso aqui, ó. Então, como essa parte aqui é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Então, no final das contas, se a gente juntar o que está lá embaixo, cosseno θ1 mais i seno θ1, isso é a mesma coisa que cis θ1 mais θ2, que é justamente essa parte aqui. E essa parte aqui, a gente percebeu que saiu daqui. E essa parte aqui saiu daqui. Que a gente está multiplicando. Então, daqui para frente, multiplicar dois números complexos é multiplicar seus módulos e somar seus argumentos. É só isso, tá? Multiplicar seus módulos e somar seus argumentos. E se forem 3, se eu estiver multiplicando o complexo 1 vezes o complexo 2, vezes o complexo 3 e assim por diante. Então, você até um complexo Zn, tá? Para dar um fim aqui. Então, você vai multiplicar o módulo 1 vezes o módulo 2, vezes o módulo 3, vezes o módulo n, vezes o cis, argumento 1 mais argumento 2, mais argumento 3, mais argumento n. Tá? Você só vai ampliar a ideia. Então, a gente multiplica os módulos no final e soma os argumentos. Essa é a ideia na multiplicação, tá bom, pessoal? Eu já volto, então, para a gente dar continuidade à divisão e à potência, tá? Até mais. Então, dando continuidade às operações na forma trigonométrica e repetindo ali aquela ideia que ficou anteriormente, que os complexos Z1 e Z2 estão nesse formato aqui, né? Vamos ver agora a divisão de complexos, tá? Vamos analisar, então, a divisão de dois complexos, tá? Então, vamos lá. Agora, 2, eu tinha visto a 1, que era a multiplicação. Então, agora a gente vai ver a 2, a divisão. Pessoal, nesse caso aqui, eu não vou demonstrar. A ideia é parecida com a ideia anterior, né? Agora a gente vai na fé, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui Z1 dividido pelo Z2. Só para não perder tempo na demonstração. É bem legal, mas a gente acaba perdendo tempo e é uma coisa muito simples. Quando a gente divide Z1 por Z2, imagina que o Z1 está na parte de cima, na sua forma trigonométrica, e o Z2 está na parte de baixo, na sua forma trigonométrica, tá? Observe, então, que a gente pode dividir o módulo pelo módulo, porque eles são números. E aí, o que acontece com a parte cosseno mais i seno? Pessoal, você só faz assim, ó. Você transforma em uma só e pega o de cima, o argumento de cima, e tira o argumento de baixo, tá? E é assim que você divide. Se você colocar o Z2 sobre o Z1, você vai ter o módulo e o cosseno e seno θ2 sobre o módulo do Z1 sobre o cosseno e seno do θ1. Então, o módulo 2 está sendo dividido pelo módulo 1, e aí você vai ter um cosseno seno mais i seno. Você vai pegar o argumento de cima e vai tirar o argumento de baixo. Sempre nessa sequência, tá? Fica bem atento a isso. E é assim que você divide, tá? Você divide os módulos e subtrai os argumentos, mas subtrai sempre o de cima, tirando o de baixo, tá? Agora, a potenciação, pessoal, é uma multiplicação, tá? No final das contas. Então, a potenciação, ela é, no final das contas, uma multiplicação. Que o pessoal chama de primeira fórmula de Moivre, tá? Mas que, no final das contas, o que interessa pra gente é o que fazer na hora da prova, né? Então, vamos lá.
Eu tenho aqui, ó, Z1 elevado a um expoente n. Então, eu tenho módulo 1 vezes cosseno e seno do argumento 1 elevado ao expoente n. Como é que a gente desenvolve isso? Ora, como é um produto, então o módulo automaticamente está elevado ao expoente n. E aqui, no caso, eu tenho um produto de cis θ1 elevado a n. Ora, se a gente fosse desenvolver isso aqui, a gente ia desenvolver assim, né? Módulo, ok, não faz nada, porque é um número. E aqui a gente vai fazer assim, cis θ1 vezes cis θ1 vezes cis θ1, lembrando que aqui tem n fatores. Ora, a gente aprendeu que quando a gente multiplica dois complexos, a gente só soma seus argumentos. Então, a gente tem aqui um cis e o θ1 mais o θ1 mais um monte de θ1. Nós temos aqui n termos. N termos. E aí, a gente sabe que é só multiplicar. Então, a gente tem n vezes θ1. Então, pessoal, no final, o que vocês têm que guardar? Que quando você eleva um complexo a um expoente qualquer, o seu módulo automaticamente é elevado àquele expoente, está aqui a primeira parte, e o seu argumento ele é somado tantas vezes quanto tem o seu expoente. Mas no final das contas, multiplicar cosseno e seno é somar esse cara aqui tantas vezes tem o argumento, é multiplicar então por ele, né? Então a gente vai ter essa segunda parte aqui, que é uma multiplicação, que no final das contas é uma soma, tá bom? De θ1 argumentos dependendo do expoente n. Então, guardem isso, tá? Já dá para resolver muito exercício com essas três ideias. E a radiciação ela é muito particular. Quando ela cai, a gente sabe que tem que trabalhar daquele jeito. Amanhã eu mostro para vocês, tá bom? Vamos resolver algum exercício para a gente dar uma treinadinha. Então, eu já volto com isso. Então, resolvendo alguns exercícios, vamos trabalhar 2 exercícios hoje. Amanhã eu resolvo mais alguns. Trato com vocês a radiciação, corrijo mais alguns exercícios e a gente encerra então, tá? Então, vamos lá. Pessoal, lá na apostila, questão 2, o número complexo z igual i elevado a 10 dividido por 1 menos i. Tem módulo, olha só, ele quer um módulo igual a quanto? A gente tem que lembrar o que é módulo, né? Módulo, pessoal, é uma distância, né? Tem que lembrar que módulo é uma distância. Ele está pedindo lá o ρ. O ρ ao quadrado, a gente sabe que precisa da parte real ao quadrado e da parte imaginária ao quadrado. É só visualizar, tá? Não decora isso. Quem é ρ é raiz quadrada. Não. ρ é uma distância, que é uma hipotenusa. Eu preciso de alguns catetos, né? Então, é o x e o y. Então, é isso que tu procura. Então, vamos trabalhar a ideia aqui para encontrar o x e o y. Ele deu z numa forma estranha, não está pronto ainda, né? O i elevado a 10, a gente tem que tirar o mais rápido que a gente puder, né? I elevado a 10, a gente vai dividir o 10 por 4, né? Não é assim que faz? Divide o 10 por 4, tira 8, sobra 2. Então, vai pegar o resto, que é 2, e deixa esse 1 menos i aqui embaixo por enquanto. I ao quadrado, a gente tem que ir lá na tabela, buscar o valor do i ao quadrado. O i ao quadrado é o menos 1 sobre 1 menos i. Aí não está pronto ainda porque a gente tem que tirar esse i da parte de baixo. Para tirar o i da parte de baixo, a gente vai multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado dele. Então, a gente vai multiplicar em cima pelo conjugado e embaixo também pelo conjugado, que é a maneira que a gente tem de tirar esse i daí. Tá? Então, a gente vai ter que z é igual... Na parte de cima a gente vai ter menos 1, deixa assim por enquanto, que multiplica 1 mais i.
E na parte de baixo, pessoal, a gente vai ter o produto da soma pela diferença de duas ideias, tá? Sempre vai acontecer isso. Não é à toa que a gente multiplica pelo conjugado, tá? É porque na parte de baixo vai ter que sobrar isso aqui, né? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Essa é a ideia justamente para o i desaparecer. Então, o z que a gente procura é igual na parte de cima, vamos deixar quieto por enquanto, porque multiplicar isso aqui é uma bobeira, a gente faz num segundo. E na parte de baixo a gente tem 1 ao quadrado é 1, i ao quadrado a gente sabe que é menos 1, menos 1 vezes menos vai dar mais 1, então na parte de baixo a gente vai ter 2. Tá? Então a gente tem z é igual a menos 1, que multiplica aqui vai dar menos 1, que multiplica lá vai dar menos i, tudo isso sobre 2, mas aí a gente não deixa assim, né? Porque a melhor maneira de escrever é menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 2i. Esse é o nosso complexo, vamos puxar ele para cá. Esse nosso complexo eu posso escrever ele também assim, ó, menos meio, tá? Que é a forma de par ordenado. Pois bem, o que a gente quer? A gente quer um módulo. E o módulo depende, então, desse x e desse y. A gente acabou de descobrir o x e o y, então vamos lá. O módulo ao quadrado é igual a menos 1 sobre 2 ao quadrado mais menos 1 sobre 2 ao quadrado. Esse módulo ao quadrado vai dar 1 sobre 2 ao quadrado, vai ficar positivo, e 1 sobre 2. Como são coisas iguais, não percam tempo numa prova resolvendo isso. Façam 2 vezes a coisa igual. Tirem a raiz dos dois lados. E a gente vai ter que o módulo é a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 1 sobre 2, que é 1 sobre 2. Então, esse módulo é a raiz de 2 sobre 2. Então, ele cria um módulo, está aqui o módulo. Agora, vamos voltar lá para procurar. Aí ele não deu um valor numérico, como a gente achou. Ele deu aqui 150. Mas aí a gente tem que saber quanto é que dá 150, para ver se dá raiz de 2 sobre 2. Cosseno 315. Então, pessoal, ele deu aqui, atrapalhou um pouquinho, só para a gente não chegar rapidinho na resposta. Então, vamos lá. O A, ele disse que é seno de 150. Seno de 150 é o seno da projeção do 150 para o primeiro quadrante, que é 30. E seno de 30 é 1 sobre 2. Então, não é a A. Vamos na B. Ele fala em cosseno de 315. 315 está no quarto quadrante. A projeção do 315 para o primeiro quadrante é o 45. 45 é a projeção para o primeiro quadrante. Como o cosseno ele tem o mesmo sinal no quarto quadrante e no primeiro quadrante, então cosseno de 45. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Bom, então isso aqui é igual ao nosso módulo, raiz de 2 sobre 2, bate com o que a gente tem aqui, é igual a raiz de 2 sobre 2, logo, nossa resposta correta é a B. Né? Nesse caso aqui, você tinha que achar os valores até bater com raiz de 2 sobre 2, tá? É uma questão relativamente tranquila, com alguns conceitos lá das primeiras aulas de complexos, tá? Pessoal, vamos para uma outra ideia. Tá aqui. Tá? O módulo do número complexo é 2 raiz de 2. Então, ele já deu o módulo. E seu argumento principal é 45. Ele já deu o argumento. A sua forma algébrica é... Olha, então vamos escrever ele na forma trigonométrica. Esse Z, ele é ρ... Isso aqui a gente tem que lembrar, tá? Ρ, cis, θ. Aí, quem é o módulo? O módulo ele deu 2 raiz de 2. Quem é o argumento? Ele disse que é 45 graus. Pode deixar 45 graus mesmo, tá? Não precisa passar para radiano, não. Aí você escreve que Z é igual a 2 raiz de 2 vezes cis 45 graus. Aí, como é que a gente abre essa segunda parte aqui? Então, a gente tem que lembrar que isso é 2 raiz de 2, abre parênteses, cosseno 45, cosseno de 45, mais e seno de 45. E seno de 45 graus.
Mas a gente sabe quem é seno e cosseno de 45 graus, né? Então, Z é igual a 2 raiz de 2. Aqui vai dar raiz de 2 sobre 2, que é o cosseno de 45, mais o I seno de 45, que também é a raiz de 2 sobre 2. Z é igual, distributivo aqui, joga para cá e multiplica, joga para lá e multiplica. Então, vai dar 2 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2, mais 2 raiz de 2 vezes I vezes raiz de 2 sobre 2. Z é igual. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. 2 dividido por 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dividido por 2. Vai sobrar, então, 2 aqui, mais 2i aqui. Então, esse é o complexo que a gente queria na forma algébrica. 2 mais 2i. Observando aqui, está na letra B. Tá, pessoal? Ficamos hoje, então, por aqui. Amanhã a gente continua tratando aí, terminando, então, complexos, parte 2 amanhã, tá bom? Então, tchau, boa noite.